como perceber qual a história de uma mãe cujo filho se suicida aos 29 anos? Vem de outras vidas? Qual é a pergunta, na verdade? Se esse relacionamento de mãe e filho vem de outras vidas? Muito possivelmente. Se o suicídio é uma questão que vem de outras vidas, também pode acontecer. E aí, algumas pessoas de vez em quando me perguntam sobre isso, eu de vez em quando respondo esse tipo de pergunta, né? O que leva uma pessoa ao suicídio? Uma desistência da vida, ou ficou desesperado demais, não aguentou a pressão ou o que fosse a situação da vida e não tinha forças para lutar. Então, às vezes, o mapa dessa pessoa pode ter essa, vamos dizer assim, esse excesso de sensibilidade em que a pessoa não se sente forte o suficiente para lutar, continuar lutando e seguir a vida, e aí ela acaba desistindo. Sobre o papel da mãe nessa história em relação ao filho, provavelmente tinham algum resgate de vidas anteriores ou alguma história que precisava ser seguida. Mas que foi o filho, desistiu da jornada. É claro que cada situação é uma situação, mas eu acho que não se pode colocar a responsabilidade desse suicídio na conta da mãe. Agora, pode ser que no mapa da mãe tenha alguma coisa, né, em que reflita essa, né, que vai indicar essa possibilidade de um sofrimento muito grande pela perda de um filho. Então, isso pode ser uma coisa que, às vezes, já estava prevista, embora o sofrimento, né? E talvez não, né? Com certeza, isso é uma lição a ser aprendida desse sofrimento da perda, que eu imagino que seja a pior dor do mundo. E o suicídio, obviamente, não deveria estar previsto, porque eu acho que ninguém vem com essa previsão, ninguém vem com esse planejamento de se suicidar, porque esse, inclusive no espiritismo, esse vamos dizer assim, é o maior dos crimes, tirar a própria vida, porque a vida foi uma bênção, então a pessoa deveria zelar pela vida, né, pelo seu corpo e tudo mais, mas enfim, de qualquer forma, esse relacionamento, com certeza, ele tinha alguma história para ser vivida de vidas passadas, mas a interrupção dele provavelmente vai gerar uma nova história para uma outra vida, uma outra reencarnação dos dois, da mãe e do filho, ou talvez consigam resolver essa situação no plano espiritual quando se encontrarem lá em cima, né? Mas eu acho que se a história não seguiu até o fim, onde deveria ter seguido, foi interrompida bruscamente, essa é uma história que vai ter continuidade numa vida futura, tá? Eu sinto muito pela sua perda, não sei, aliás, estou falando sua, mas não sei se o mapa é seu, se a história é sua, né, ou se é de uma outra pessoa, mas esse é um sentimento bastante triste para se ter da perda de um filho, ainda mais numa situação dessas. Influencia na família toda, com certeza, não só para a mãe, mas eu acho que o melhor caminho é o da oração, rezar muito por essa alma, mandar muita luz para essa alma, pedir muito aos senhores do karma que iluminem essa alma, que protejam e que essa alma consiga seguir e se recuperar no menor tempo possível para continuar a sua jornada de evolução. Ok?